Olá pessoal, tudo bem? O Brasil foi um dos poucos países que não votou pela expulsão de Cuba da Organização dos Estados Americanos. A organização foi fundada na década de 50 e tal votação se deu em 1962, coordenada pelos Estados Unidos. O contexto é a Guerra Fria, mas, mais do que isso, o contexto é uma ilha revolucionária que há pouco tempo rompe relações com seu principal parceiro econômico, estratégico e histórico na região, que é os Estados Unidos. Certamente isso fez com que a crise entre os Estados Unidos e Cuba jamais deixasse de existir. Ainda que, durante o governo Obama, Cuba tenha voltado a pertencer à Organização dos Estados Americanos, mas, mesmo assim, o embargo econômico dos Estados Unidos em relação à ilha não se desfez. Nós temos que, nos últimos dias, o governo brasileiro visita Cuba em decorrência do encontro do G77. E é sobre isso que nós iremos falar, pensando nas relações entre Cuba e o Brasil. Mas antes, aqueles recados importantes que nós sempre temos aqui no nosso YouTube. Eu gostaria de pedir para que você compartilhasse o nosso conteúdo, feito exclusivamente para aqueles que gostam de geopolítica, como é o seu caso, que quer ficar mais inteligente. E além disso, não deixe de dar o like e também se inscrever no nosso canal. Olá pessoal, e antes do nosso vídeo eu gostaria ainda de convidar você, reiterar mais uma vez o convite, não deixe de ver um e-book feito para que você entenda toda a geopolítica dos Estados Unidos, da própria ilha cubana, ou mesmo a geopolítica da China, das disputas geopolíticas envolvendo o meio ambiente e assim por diante. Pois bem, vamos aqui falar sobre Lula, que viaja em mais uma viagem suntuosa para países estrangeiros a fim de representar o Brasil. Dessa vez o destino foi Cuba e na sequência já há uma extensão da sua viagem em direção a Nova York para o evento da Assembleia Geral da ONU que ocorre todos os anos. Bem, o encontro do G77 fez com que o Brasil tivesse uma agenda dupla no território cubano. A primeira delas diz respeito à relação do Brasil com o G77, que é uma organização que diz respeito ao chamado Sul Global, ou aos principais países do mundo, que não são aqueles desenvolvidos, representados ali no chamado G77, que apesar do nome tem mais de 100 países, e a outra agenda do governo brasileiro se deu com o encontro entre os governantes do Brasil e de Cuba a fim de discutirem uma dívida que o país caribenho tem com o Brasil. Então vamos observar aqui as fotografias a fim de que nós compreendamos o que foi esse encontro. Vocês veem na foto aí o presidente do Brasil e também o governante de Cuba, bem conhecidos nossos, ambos para quem acompanha a geopolítica. E a grande questão que se fez foi: Cuba irá dar um calote no Brasil? Isto porque Cuba tem uma dívida bilionária com o nosso território, mas, não é? Pelo que parece, o Brasil está tentando algum meio de reaver o dinheiro que Cuba nos deve. Conseguirá? Fica aí a segunda pergunta. Se dará o calote ou se o Brasil conseguirá reverter o eventual calote num pagamento. Vamos acompanhar. O Brasil então viaja para o G77, que é presidido por Cuba, e consequentemente o Brasil como membro faz lá a sua participação, critica os Estados Unidos, o dólar, coisas assim. O Brasil faz um encontro bilateral com Cuba também, no caso aí com Díaz-Canel, bem como com Raul Castro Díaz-Canel, atual governante da ilha caribenha. Temos outro assunto aqui, que são os empréstimos e os seus eventuais desdobramentos. Agora observando uma charge que faz uma referência notável a Dalila e Sansão, só que no caso aí, esta Dalila diz respeito à Organização dos Estados Americanos e o nosso Sansão diz respeito a Fidel Castro. Esta charge está trazendo para nós justamente aquele momento quando a Organização dos Estados Americanos irá votar a suspensão da ilha de Cuba da Organização dos Estados Americanos, conforme nós começamos o nosso vídeo tratando de tal tema. Notem vocês aí que apesar de termos os Estados Unidos coordenando a votação, a suspensão da ilha da organização, o Brasil votou contra. Não só o Brasil e a Argentina, bem como também Chile, bem como o Equador, assim como o México e, por fim, a Bolívia. Então, 6 países da América votaram para a permanência de Cuba na organização. Isso daqui porque na década de 60 o Brasil vai praticar uma política externa conhecida como a perspectiva da independência. Uma independência possível na concepção dos governos, em especial do Jânio Quadros e também de João Goulart. O contexto é a Guerra Fria e nesse contexto há uma tentativa do Brasil de ter uma perspectiva de não alinhamento, seja com os Estados Unidos, bem como também com a União Soviética. Temos que o Brasil vota então
não vota pela expulsão do território de Cuba da organização, conforme dissemos. Na sequência, observemos a relação dos dois ou entre os dois países. Temos aí a ideia de que Cuba é um farol para o PT? É uma pergunta importante essa. Escreva no comentário o que você acha. O histórico de relações é muito curioso. Em 1959, após a Revolução, Juscelino Kubitschek reconhece o governo revolucionário e mais. O governante Fidel Castro vem ao Brasil na década de 60 e conhece, inclusive, a cidade de Brasília recém-inaugurada. Entretanto, em 1964, nós teremos que Brasil e Cuba terão relações cortadas, em especial por parte do governo do regime militar no Brasil. Apenas lá em 86 nós temos que há a relação voltando ao normal entre os dois países. É interessante observar ainda que nos anos 1990, mais especialmente em 1989, o Brasil tem eleições, é eleito Collor, e na sequência o governo de Cuba volta ao Brasil 30 anos depois para a posse, salvo engano, de governo Collor, mostrando uma tentativa por parte do governo cubano de estar mais próximo do Brasil e, claro, evidentemente buscando mercados consumidores para os produtos que Cuba oferece, bem como também, quem sabe, alguma ajuda, uma vez que a crise e o fim da União Soviética faz com que Cuba tenha cortada de maneira significativa fonte de renda, fonte de apoio, especialmente econômico. Alguns debatem de maneira bastante curiosa que é nesse contexto que Brasil e Cuba vão articular movimentos para debaterem, através do que se chama Foro de São Paulo, aí os rumos que a América do Sul e o socialismo deverão tomar, a América Latina como um todo, não só do Sul, aqui nos anos 90, 2000 e assim por diante, e desde então estariam se articulando em um projeto de construção de uma perspectiva do socialismo para o século XXI. Não é o nosso tema, mas nós temos sim, conforme o governo do PT está à frente do país, eles têm uma grande preferência pela Ilha dos Irmãos Castro, conforme a gente vê nos governos do PT de 2000, 2010 e agora com o terceiro governo de Lula, tudo bem? Então, adiantando, nós temos aí que no ano de 2018, é curioso isso, no ano de 2018 houve relações rompidas, em especial, sobretudo por Cuba, mas no ano de 2023 nós temos que as relações voltaram conforme a gente está assistindo. Há sim aproximações ideológicas, é inquestionável, é só observarmos quem viaja com o presidente Lula para Cuba, bem como nos governos do PT, o Brasil tem maiores alianças com a ilha, conforme nós podemos constatar. Temos aqui algo muito importante, que é justamente um dos motivos da viagem de Lula para a Ilha dos Irmãos Castro. Uma delas diz respeito à infraestrutura do Porto de Mariel, que o Brasil construiu. E qual que é a importância do Porto de Mariel? Vamos perceber aqui a sua posição geográfica fundamental. Então, a partir do Porto de Mariel, nós temos proximidade com esta região sul dos Estados Unidos, bem como a região do México, bem como toda a região da América Central. Além disso, certamente acesso aí ao território aqui da Flórida, bem como uma projeção de acesso para os mercados da Europa. Então nós temos que a posição geográfica do território de Mariel é sem dúvida importante para a projeção e coordenação de mercados e mercadorias, ok? Para a questão da circulação de mercadorias no contexto global, enfim. Então, o que nós tivemos foi o governo brasileiro financiando a construção desta obra através do financiamento do banco BNDES. Existe um fundo de garantia à exportação que o Brasil cria, isso anterior aos governos do PT, salvo engano, justamente para que o Brasil construa ou desenvolva mecanismos diplomáticos e de infraestrutura junto a países estrangeiros a fim de que as relações comerciais sejam melhores, asseguradas e aprofundadas conforme for, inclusive, o caso. Tudo bem? E no caso, Cuba vai se transformando na década de 2000 em importante parceiro comercial para o Brasil e, em termos de visão ideológica do petismo, um país importante também estrategicamente para a aproximação ideológica. E por isso, o estreitamento de relações e, consequentemente, a construção do porto, conforme a gente visualizou. Bom, temos aqui a posição privilegiada, além do mais, um polo para investimentos do Brasil e também de brasileiros. O empréstimo se deu economicamente via o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o BNDES, e a construção do porto, bem como de um terminal de cargas, pela Odebrecht. Temos outra relação econômica envolvendo Brasil e Cuba que diz respeito ao programa Mais Médicos, que vai se estender de 2013, coisa de 15 mil
médicos cubanos estavam no Brasil em 2018, quando o governo eleito naquele contexto, que é o governo de Bolsonaro, discutia que o modo como o acordo estava feito haveria de ser revisto, haveria de ser reformulado para que o pagamento se desse para o médico que trabalha no Brasil e não para o governo cubano repassar esse dinheiro para a família do médico que vive lá em Cuba, segundo a informação oficial do governo cubano. Tudo bem? Diante desse cenário, nós temos que Cuba vai buscar romper o acordo, se distanciando do Brasil, e o Brasil, na sequência, vai votar, inclusive, na ONU, favoravelmente ao embargo dos Estados Unidos em relação a Cuba, o que os demais governos do Brasil nunca haviam feito. É muito curioso isso, né? Como que houve um rompimento de relações de modo muito significativo, porém, nesse último ano, agora de 2023, nós vemos que há uma volta das relações e de maneira bastante firme, conforme podemos observar. Temos aí, então, um mapa mostrando o porto e a posição geoestratégica importante. Aqui uma característica dos nossos vídeos e especialmente do nosso curso, que é justamente o mundo no mapa. Pessoal, observar o mundo a partir da cartografia é sem dúvida olhar sob perspectiva fundamental para entender o que acontece no mundo. Diante disso, eu convido você a conhecer o nosso projeto. Venha para o Território Geopolítico, onde ali nós temos aulas gravadas, aulas ao vivo a respeito de toda a geopolítica e história dos Estados Unidos, de China, da Rússia, ou seja, os grandes players, os grandes atores do cenário internacional são abordados de maneira profunda, simples de entender e, além disso, toda semana nós temos aulas ao vivo, tratando dos principais assuntos da semana e, por fim, temos o nosso grupo no WhatsApp, onde todos os dias enviamos informações ali a respeito dos mais importantes temas da geopolítica daquele dia. É um meio que você tem de se manter informado, com o respaldo geopolítico das aulas gravadas e com as análises geopolíticas que você tem feitas às terças-feiras, geralmente, ok? Toda semana, pelo menos uma vez. Venha conhecer, o link está na descrição do nosso vídeo. Você será muito bem-vindo e certamente ficará muito mais inteligente. Pessoal, então dando continuidade aqui, vamos falar ainda a respeito da relação entre Brasil e Cuba, sob a seguinte perspectiva, que é esta: o que Cuba poderia fazer para pagar o Brasil diante dos dinheiros que Cuba deve ao nosso país? Um dos grandes problemas da economia cubana é depender bastante do turismo. E como nós tivemos 2020, 21, 22 diante de uma crise bastante séria, não fique em casa, esse tipo de coisa, nós tivemos que o turismo a Cuba foi comprometido de uma maneira muito séria. Consequentemente, um país que vive do turismo tem sua economia profundamente afetada em crise. No caso, a discussão é que a crise econômica que Cuba vive hoje é uma das maiores que o país já enfrentou. E, consequentemente, o país precisa reconfigurar ali as suas relações internacionais, porém, o país é acusado de calote em relação às suas dívidas externas, que nós nem vamos entrar aqui, e envolve não apenas o Brasil, mas sim outros países, tudo bem? De qualquer maneira, pelo que se justifica do Brasil é que há um interesse do Brasil de reaver o dinheiro que Cuba deve ao Brasil, e a iniciativa de debater o assunto se deu por parte do Brasil, a fim de que Cuba de algum modo consiga pagar o que deve ao nosso país. E uma das discussões que se levanta, repito, é como que Cuba pagaria o Brasil. Uma das questões é que Cuba exporta basicamente produtos commodities primárias que não necessariamente interessam ao Brasil, como é o caso de açúcar, rum e charutos. Talvez charutos interesse muito mais para certos brasileiros, ok, do que outros produtos, até porque o Brasil é um grande produtor também de cana-de-açúcar, por exemplo. Outra moeda poderia ser usada para que Cuba pagasse o que deve eventualmente ao Brasil, certo? O outro assunto envolveu o Brasil no G77, onde o Brasil vai fazer críticas bastante fortes aos Estados Unidos e, claro, criticar o tal do embargo americano. A proposta é ser uma promessa do governo brasileiro ainda na ONU nesse ano, a fim de discutir o embargo dos Estados Unidos em relação a Cuba. Por fim, o encontro bilateral do Brasil com Cuba para tratar justamente da dívida entre ambos os países, no caso, a dívida de Cuba para com o Brasil. Aqui um mapa, só para que nós não deixemos de vê-lo, que é o mapa justamente aí do chamado G77. Se nós observarmos, aquela linha que divide o mundo em norte e sul, vocês devem conhecer, onde o sul ficaria aqui, nós temos aí os países do hemisfério sul, porque os demais países que não estão dentro da cor verde são países do hemisfério norte.
Essa divisão norte-sul é uma divisão de natureza econômica e desenvolvimento, ok? Então a Austrália seria norte porque tem uma economia muito semelhante às economias dos países da Europa Ocidental ou mesmo dos Estados Unidos em vários aspectos, e pior, ou mais, né, ou melhor, é um país aliado importante dos Estados Unidos, certo? Pessoal, se você chegou até aqui, eu agradeço profundamente a sua presença e confiança no nosso trabalho. Eu reitero o pedido para que você divulgue nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica, tudo bem? E, além disso, reitero, deixa o like, se inscreva no canal e espero que você tenha compreendido um pouco das relações entre o Brasil e Cuba. Bons estudos e não se esqueçam a respeito da geografia. Tchau, pessoal.